Parando pra pensar, tá bom, Deus fez, apareceu o universo. De onde que veio Deus? Aí entra na área da filosofia. Aí é uma pira que não dá, né? Uma vez eu estava na Universidade Presbiteriana Mackenzie dando uma palestra, veio um filósofo e falou assim: professor, tudo que você falou aí é muito legal e tal, mas você não consegue me responder essa pergunta. Quem criou Deus? Mas o Igor, essa é uma pergunta filosoficamente equivocada. Sim. Um bom filósofo jamais faria essa pergunta, não é, Rodrigo? Não, e ela é feita... Eu ia até trazer... Acho que eu te dei outra vez o meu livro, O Ceticismo da Fé. Sim. Dei pra minha mãe, inclusive. Eu ia trazer outro hoje, mas ficou tudo na Jovem Pan lá, viu, de manhã. Mas eu vou trazer da próxima vez. Aí entra na área da filosofia. Permita-me falar o nome Big Bang aqui para me referir apenas ao start inicial do universo. Claro. Sem entrar nos pressupostos químicos e físicos, que não é minha área. O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial? O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido seguinte. Antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia... para formar tudo que existe, tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja, no sentido do nosso tempo, atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo, então ele tem que existir antes. Então ele não pode ser temporal, ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser, seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisas com desígnio. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência, porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada, porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço do ponto de vista filosófico é deslocar a pergunta mais para trás. Uhum. E mais para trás. E eu vou cair num ad infinitum absurdo. Eu tenho que obrigatoriamente chegar a 2 caminhos, não tem 3. Aliás, 3 caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada, e me perdoe. Aí vem o meu limite. Isso não é científico. Porque, mas é provado. Não, então vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill. O método científico ele tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até dei esse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de carro não funciona para avião? É simples, é falseável. Você pega a gasolina do carro e coloca lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso. Tá certo? Então, dizer que que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. Mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo, eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Exatamente, mas só quando eles falam assim, existe uma diferença. Quando a frase, olha as 2 frases. Não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso. Beleza. Você está sendo honesto. Não faço ideia. Mas só dele falar não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve um causador. Algo causou. E pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é. Se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu, se é o Deus da Bíblia. Mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte, nada causou. O Big Bang aconteceu do nada.
Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que toda essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. E essa causa primeira, para ser, do ponto de vista filosófico, uma causa que justifica o surgimento de tudo, aí eu estou usando aqui Aristóteles, isso é Aristóteles, essa causa tem que ter essas características, ela não pode ser presa ao tempo, ao espaço e tudo mais. Ah, mas se alguém causou a causa, eu só estou deslocando a questão para trás. Aí que eu falei que tem as 3 possibilidades. Ou eu vou cair no absurdo de falar que o universo surgiu sem causa, o que não faz sentido, ou eu vou falar que sempre teve uma causa causando outra causa, eu vou cair no infinito absurdo, que também não faz sentido, porque tem evidências que o universo começou, ou eu caio num terceiro, que para mim é o mais lógico. Houve uma causa primeira que formou tudo isso, e quando eu vejo as características dessa causa primeira com o Deus que a Bíblia apresenta, eu vejo que dá match. Você entendeu? Esse é o ponto, da match. Agora, é lógico, isso aqui, eu não estou com isso provando que a Bíblia está certa, tem que ver os limites. O que é que eu estou provando, o que eu não estou provando. Uma vez Está supondo. Supondo. Uma vez alguém me mostrou um vídeo que alguém tinha feito na internet, me criticando. Né? E a pessoa falava assim, Rodrigo, você vai aprender comigo. Se eu não me engano, até acho que é aquele rapaz que é satanista, eu esqueci o nome dele. Acho que foi ele. Porque eu não dou muita bola para isso, eu nem abro. Porque se eu for abrir, eu não vou dar dinheiro para minha terapeuta com isso. Eu vou discutir outras coisas, entendeu? Não. Aí, mas alguém me mandou um vídeo. Ele botou lá assim, Rodrigo, você já aprende? Porque ele pegou um recorte de uma fala minha, onde eu falei que inferno é a ausência absoluta de Deus. Aham. Aí ele falou assim, olha a estupidez do que o Rodrigo falou. Ele não usou a palavra estupidez, mas eu estou parafraseando aqui. Tá. Olha a estupidez do que o Rodrigo falou. Se Deus é onipresente, assente comigo e aprenda. Ainda falou assim, se Deus é onipresente, como você escrito na Bíblia, então Deus está em toda parte. Se ele está em toda parte, não tem como ter uma ausência absoluta de Deus, uma parte onde Deus não estaria. Pá, checkmate, só falta o óculos, né? Só que esquece uma coisa. Como é que é a musiquinha? Né? Eu, como músico, sou um bom arqueólogo. Mas aí o que acontece? Só que ele esquece de uma coisa. Ele está pensando Deus. Esse é o problema. Alguns confundem Deus com o ídolo. O Deus da Bíblia que eu estou falando, que é o causador de tudo mais, não é o Odin do Thor, nem o Zeus dos gregos. É um outro Deus. O Zeus do grego faz sentido o que ele disse. Aliás, nem faz sentido porque isso também é limitado. A pessoa pensa que tudo no universo se delimita a altura, profundidade e largura. As 3 dimensões. Que é o que a gente consegue compreender. Exatamente. Dizem que tem uma quarta, que é o tempo, que nós temos uma percepção dele, mas não conseguimos segurar. Um controle. Mas existem físicos que falam que tem 11 outras dimensões, que nós nunca vamos compreender. Se existem 11 outras dimensões, ficar colocando Deus dentro da caixinha de um ser com altura, profundidade, largura, para falar o seguinte, não pode existir um espaço que Deus não esteja porque ele é onipresente, é não entender o que é Deus. É pensar que Deus é uma coisa, um ser de barba branca. Você está entendendo que o pessoal colocou lá? Não, esse Deus até... Europeu. Europeu, branco, como é que fala? Branco chauvinista, patriarcal, né? Não, essa é a imagem antropomórfica de Deus. E mesmo a Bíblia, eu vou apresentar para vocês uma coisa que talvez surpreendê-los aqui. A Bíblia traz um paradoxo de Deus. Qual que é o paradoxo? E lembrando que, Igor... Paradoxo em filosofia, na sua área eu sei que é um pouquinho diferente. Em filosofia, paradoxo não é necessariamente contradição. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. A contradição é uma coisa ilógica. É eu falar que eu estou aqui e não estou. Isso é contradição. O paradoxo são quando 2 situações opostas convivem no mesmo ambiente. A física quântica está cheia de paradoxos. A física quântica está cheia de paradoxos. O mesmo elemento aparece aqui, aparece lá. Onde é que ele está, afinal de contas? Então, Deus não é contraditório, mas ele é paradoxal. E no paradoxo de Deus, tem um vazio humano com forma de Deus muito interessante. Quando eu falo vazio com forma de Deus, Karl Rahner falava disso, existe uma busca do sagrado. Eu até brinco com alguns amigos ateus que eu tenho muitos amigos ateus, que eu falo o seguinte, olha, a oração que um ateu pode fazer sinceramente é, Senhor, que tu existas.
Porque, cara, vamos abrir o jogo aqui, eu não quero pregar pra ninguém não, mas se Deus existir, Igor, é a melhor coisa desse mundo, cara. Eu também acho. Você tá entendendo? Se ele existir como eu tô pensando que é pela Bíblia. Porque imagina um dia que não vai ter mais, eu não vou mais ter que conjugar criança e leucemia na mesma frase. Você entendeu? Você sabe que as suas filhas vão viver para sempre. Agora, se esse Deus não existe, vamos botar as cartas na mesa? Por mais que o pessoal tenha, eu estou muito bem resolvido com a minha descrença, eu não tenho medo se Deus não existir. Tá bom, recebe uma notícia de câncer da sua filha, eu quero ver onde é que está essa sua autoconfiança. Vai por água abaixo. Você tá entendendo? Recebe o laudo que a sua filhinha única está com leucemia. Eu quero ver essa sua confiança. Vamos abrir o jogo. Se Deus não existe, aí eu concordo com Fernando Pessoa. O que é o ser humano? Senão besta fera, cadáver adiado que procria. Então essas filhas lindas que você tem, um dia vai virar pó da terra, vai envelhecer, morrer, ou você vai morrer antes, ou sua esposa antes, alguém vai deixá-las. Sabe, ontem mesmo eu perdi um pastor amigo meu, está sendo velado hoje lá no NASP, enquanto eu não estou aqui. Isso é triste, e tem algo em nós que não quer isso. Se tudo fosse natural, se tudo faz parte da evolução, era para nós já estarmos acostumados com a morte, com o sofrimento, porque não tem Deus, não tem projeto, não tem nada, tudo é bobagem que ele está falando aqui. Vamos acostumar com a morte. Para que você chora? Ah, não, é a lei da sobrevivência. De onde que vem essa lei da sobrevivência? Sabe? Vamos acostumar com a morte, vamos transar e beber, porque vamos morrer mesmo e acabou. É só isso. E acabou. Agora, olha que curioso. Nós, às vezes, queremos muitas certezas. E nós nos portamos como pássaros numa gaiola. O passarinho na gaiola, ele vive num mundo de certezas. Porque na gaiola, ele não precisa caçar a comida dele, porque todo dia o dono coloca alpiste ali. Ele não precisa se jogar no ar com aquele imensidão embaixo, porque ele está no puleiro ali, é só pular do puleiro para cima. A gaiola, se fizer frio, alguém vai lá e cobra a gaiola. Se fizer chuva, alguém cobra a gaiola. No outro dia ele acorda e já está o dono lá. E ele fica na gaiola cantando. Só que aquele passarinho, por instinto, ele fica olhando lá para fora, as nuvens, e tem alguma coisa nele que o atrai para a nuvem. Ele quer ir, ele não sabe de onde que é isso, que ele é um pássaro. É como as tartaruguinhas do mar, que elas já eclodem lá no Projeto Tamar, já vai tudo para a aguinha. Parece que tem algo que fala assim, olha, o seu lugar não é na gaiola. Mas onde é que é meu lugar? É lá no céu. Mas lá eu não vou ter alpiste, eu vou ter que procurar um alpiste, eu não tenho certeza se eu vou ter. Lá eu não vou ter certeza. Lá eu vou ter que ficar na imensidão. Ai, eu não vou ter certeza de nada lá. Bruno, me dá só a copa. Não vou ter certeza de nada lá. Mas eu queria tanto estar lá. Mas como eu não tenho certeza de nada lá, eu prefiro ficar dentro da gaiola. Obrigado. E ele canta todo dia triste, convencido de que a gaiola é tudo que ele tem, mas o coração dele está pedindo para voar. Nós somos como o pássaro na gaiola, nós somos como as tartaruguinhas do Projeto Tamar. Nós eclodimos do ovo procurando uma praia que muitos ateus insistem que não existe. Nós somos como pássaros, cheios de certezas na nossa gaiola científica. Não, aqui eu consigo mensurar, porque que o alpiste, ou seja, a quantidade é tal, ele está ali, o alpiste vai chegar todo dia essa hora, mas tem algo em mim que pede: Senhor, pelo amor de Deus, que tu existas, porque eu não quero perder minha filha para o câncer. Isso que você está falando aí tem a ver com o que eu ia te perguntar a seguir, mas ouvindo o que você falou, eu já suponho qual seria a resposta, mas eu vou lá assim mesmo. Vamos lá. Deus criou tudo isso aqui. Ele fez tudo isso aqui. Um troço gigantesco. É o universo que a gente está falando. É um bagulho muito grande. Uhum. Por que ele se importa com o que a gente está fazendo aqui? Por que ele se importa, ou precisar não é a palavra, mas por que ele está prestando atenção se existem pessoas como você na Terra, assim, crentes, claro, e pastores e que pessoas precisam... como nós. Porque todo mundo está em busca. Mesmo que você não tiver religião, mesmo que você for um agnóstico, você está em busca de alguma coisa. Eu só quero deixar claro que eu acredito em Deus também. Mas claro, é só... vamos lá, a maior parte do tempo eu faço advogado do diabo. Tá mas certo. assim, a minha questão é, cara, Deus, ele deve olhar pra nós e... Tá, cara, isso aqui é uma poeirinha cósmica que eu botei ali, porque... Sei lá, igual esses caras tem mais... É possível que haja mais uma porrada pelo universo. Que a gente não sabe, mas também ninguém pode dizer que não tem. Claro, com certeza, né? com certeza. Então por que ele precisa da nossa devoção? Eu vou responder a você com uma outra pergunta. Você tem 2 filhas.
por que você precisa amá-las? No caso do ser humano, assim, eu as amo com certeza. Sim. Não sei explicar por quê. É muito mais forte que eu e quando elas nasceram, a minha vida foi transformada, tá? E permita-me tirar o romance do transformado. Eu tenho certeza que foi fralda suja de abacate amassado, noite sem dormir. Esquece o amor, vamos falar só do ponto de vista pragmático. Do ponto de vista pragmático, foi um saco. Pragmático. Mas eu acho que tem uma coisa animal aí, o Rodrigo, que é assim, ó. Assim, a humanidade se manteve a humanidade porque pais cuidavam dos filhos. E isso talvez seja instinto, um instinto do passarinho que quer voar no céu. Bingo, você me deu a resposta. Eu só vou agora mudar uma coisinha aqui para fechar a resposta que você acabou de me dar. Pode falar o nome dos seus filhos aqui? Claro. Carol e Luísa. A Carol e Luísa. Se a Carol falasse assim, papai, por que você me ama? Você não daria essa resposta porque minha filha é um instinto, os pais cuidam dos filhos. Você não ia dar essa resposta. Essa é a resposta do cientista. Eu não ia saber responder isso para uma criança de 10 anos, né? Mesmo que ela tiver 18, você vai continuar não sabendo responder. É que aí se eu falar assim, ela... Tá, faz sentido. Mas é frio. Eu concordo que é frio. É mais do que isso. Tem alguma coisa para você... Porque se fosse uma regra... que você ama suas filhas porque pais cuidam de filhos na natureza, não tinha tanta mãe que abandona filho na lata de lixo, não tinha... Mas essas são as exceções, Rodrigo. Mas são da natureza. Por que eu digo que o que você faz é natural e o que ela diz é exceção? Tem alguma regra aí que foi estabelecida por alguém. Agora, o fato é que, tirando a resposta fria, o fato é que você tem uma hora que você fala assim, que se lasque a resposta. A questão é que quando você sorriu, me chamou de papai, eu me desmanchei. Isso que você tem... A Bíblia chama de imago Dei, para falar bonito em latim. Imago Dei é a imagem de Deus. Deus, quando nos criou, de acordo com Gênesis, a teologia sistemática, ou dogmática, como diz a Igreja Católica, dogmática não é de dogma no sentido pejorativo, né? É organização. Os evangélicos chamam de sistemática. Ela tem 2 tipos de atributos de Deus. Os atributos inigualáveis de Deus, que só Ele tem, por exemplo... ser eterno, infinito, sem começo e sem fim, só Deus que tem isso. Poder ser adorado. E os atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que Deus tem que é tão bom que Ele passa para os seus filhos para eles sentirem também o gostinho. Sabe? É como, de repente, você ir a um restaurante, você vai fazer uma viagem, sua esposa não vai, você come uma comida e fala assim, meu amor, eu comi uma comida tão boa que eu trouxe... eu pedi para preparar uma marmitex, que foi tão gostoso... que eu não quis comer aquilo sozinho. Então Deus pensou assim, sabe, meus filhos, é tão gostoso criar vocês e amar vocês, que eu vou dar para vocês o gostinho do que é ser Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês vão sentir pelos filhos o que eu sinto por você. Tanto é que eu não tenho filhos. Mas existe uma autora adventista que você conhece, Ellen White, que ela fala que quando um pai tem um filho, aí que ele pode entender o que é o amor de Deus. Eu não posso, por incrível que pareça, eu tenho doutorado em teologia. Mas nesse quesito aqui, você pode me dar uma aula do amor de Deus maior do que eu poderia te dar. Eu não consigo te explicar. Esse é que é o ponto. Aí, sabe quando você não consegue explicar, sabe o que você ia me falar? Se eu pedir assim, não, mas me explica, coloca no quadro aqui pra mim, o que é... Você fala, Rodrigo, quer na boa? Tenha o seu filho e experimente. Porque alguns sentimentos são tão profundos que a gente não consegue explicar, mas você pode convidar o outro a experimentar. E é isso que eu digo pra você e pra galera que tá com a gente.